Hoje é Santa Maria em sábado. Os sábados são dedicados a Nossa Senhora. E os textos desta missa, o introito é: Salve Santa Mãe, que desses à luz o Rei que governa o céu e a terra por todos os séculos dos séculos. Do meu coração brotou um cântico magnífico, consagro ao Rei todas as minhas obras. A oração coleta de hoje nos diz: Concedei, Senhor, vos pedimos que nós, vossos servos, gozemos no corpo e na alma da perpétua saúde e pela gloriosa intercessão de Maria sempre Virgem, nos libertemos da atual tristeza e gozemos da eterna glória. E a leitura do livro da sabedoria, e nos diz: Eu fui criada desde o princípio e antes de todos os séculos, não deixarei de existir em toda a sucessão das idades, e exerci diante dele o meu ministério na morada santa. Eu fui assim firmado em Sião e repousei na cidade santa, e em Jerusalém está o meu poder. Tomei raízes no meio de um povo glorioso, e nesta porção do meu Deus, que é a sua herança, e na Assembleia dos Santos estabeleci a minha assistência. O gradual diz: Bendita e digna de louvor sois, ó Virgem Maria, que vos tornastes mãe do Salvador, sem ter ofendido o vosso pudor. Virgem Mãe de Deus, aquele a quem o mundo inteiro não pôde conter, encerrou-se no vosso seio, fazendo-se homem. Aleluia, aleluia, depois do parto permaneceste ainda intacta, ó Virgem, Mãe de Deus, intercedei por nós. Aleluia. Em pé. O Santo Evangelho é segundo São Lucas e nos diz: Naquele tempo, tendo falado Jesus às turbas, uma mulher, levantando-se a voz do meio da multidão, disse-lhe: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que fostes amamentado. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pode sentar. A tradução do refeitório é: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. A oração secreta: que a vossa misericórdia, Senhor, e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria façam com que este sacrifício nos obtenha, neste e no outro mundo, a prosperidade e a paz. A antífona de comunhão: Bem-aventurado o seio da Virgem Maria, onde habitou o Filho do Pai eterno. E a oração depois da comunhão: Tendo recebido em nós o penhor da salvação, concedei-nos, Senhor, vô-lo pedimos, que nos acompanhe por toda parte a proteção da Virgem Maria, em cuja honra oferecemos este sacrifício à vossa infinita majestade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Pantaleão, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Senhor. Hoje, sábado, é dedicado a Nossa Senhora pela tradição da Igreja no Ocidente, porque no dia de sábado Nossa Senhora estava esperando a ressurreição de Nosso Senhor. Então, todos os sábados foram, desde muitos anos, dedicados a Maria Santíssima. Então, as missas hoje são, de fato, deste sábado a Nossa Senhora. E hoje é a memória de São Pantaleão, mártir e médico. O Evangelho de hoje, breve, tem um relato muito simples, mas muito profundo. Porque Nosso Senhor estava ensinando a verdade, como sempre, e uma mulher, na Sagrada Escritura diz, não sei se a tradição saberá dizer o nome desta mulher, admirada com o que Nosso Senhor estava dizendo, ela vai remontar a mãe dele, não? Vai dizer: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos a que fostes amamentado. É muito impressionante esta disposição de alma dessa senhora, porque ela vê em Nosso Senhor o que nós sabemos e vimos no nosso catecismo, né? É o fruto bendito do ventre de Maria. E esta mulher, de certo modo, pode figurar a Igreja, porque sempre a Igreja vai repetir este: bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre.
E assim, por isso, vai dedicar um dia da semana para bendizer Maria Santíssima. Então vamos considerar a importância de ser devoto de Maria, de Maria Santíssima, porque é muito católico, graças a Deus, nós somos e temos devoção a Nossa Senhora. Mas, às vezes, essa devoção fica tão superficial, vamos dizer assim, ou pela rotina ela perde o que deveria ter de importância e não ser uma rotina, não cair numa rotina e ficar como uma coisa a mais de uma vida. Esta senhora que o Evangelho nos conta hoje, que se levanta e diz, a primeira coisa que ela está dizendo, ela está louvando a Maria, está bendizendo, né? Porque ela vai dizer bem-aventurado. Como outrora disse Santa Isabel, movida pelo Espírito Santo, bendita sois porque crestes, e se cumprirão todas as coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Isso é um louvor, bem-aventurada, bendita seja, disse também o Espírito Santo, bendita sois entre as mulheres. Isso é um louvor. Na vida nossa católica, nós sabemos honrar, e eu não estou a desmerecer isso, pelo contrário, não é um desmerecimento, não é que seja errado, esteja errado, de modo algum, mas nós vamos sempre pedir coisa a Nossa Senhora, e não está mal, repito, mas muitas vezes nós esquecemos de louvar. A mesma coisa que muitas vezes nossas orações são sempre de pedir, de súplica, de insistir as graças, isso é totalmente correto. O Pai Nosso tem 7 pedidos, e todas as nossas orações normalmente estão pedindo coisas. Mas é muito comum, a mesma ação louvar, porque foi sequestrada esta palavra pelo protestantismo e pelos carismáticos, nos causa um pouco ou certa repugnância. O louvar não é ficar dizendo, como fazem eu te louvo, eu te bendigo, eu te dou graças, e ficar repetindo os sinônimos de palavras e dirigindo a Deus, e nesse caso Maria Santíssima. Louvar é como rezar. Quando nós vamos rezar, nós não ficamos dizendo, não estamos a dizer, Senhor, eu rezo e vou orar. Não, rezar é rezar. É uma ação. E louvar é bendizer. E bendizer quer dizer muito claramente, falar bem. Então, quando nós estamos louvando a Maria, é exatamente o que esta senhora fez. Porque ela diz, bem-aventurado, ou seja, bendito o ventre que te trouxe e os peitos a que foste amamentado. Ela está louvando a maternidade de Maria Santíssima, está bendizendo ela como mãe do Verbo encarnado, a quem ela estava ouvindo na multidão. E ela está falando muito bem, porque tudo o que ele acaba de ensinar e tudo o que ele acaba de fazer por nós, bem-aventurado é ela que nos trouxe, que nos deu esse filho. Então, falar bem de Nossa Senhora. Muitas vezes nós temos, quando a devoção está um pouco mais do que o comum, a prática de difundir a devoção a Nossa Senhora. E nós entregamos um santinho, uma medalha, coisa totalmente católica, mas muitas vezes nos esquecemos de falar de Maria Santíssima. Por isso é uma grande e muito salutar prática a leitura do livro chamado Glórias de Maria, onde Santo Afonso de Ligório ele vai narrar feitos e todas as prerrogativas de Nossa Senhora, e ele está louvando. Aquele livro é um louvor a Maria posto em páginas, impresso. E se nós queremos também, e devemos querer e devemos fazer, louvar a Maria Santíssima, começar a falar bem de Nossa Senhora, aqueles que conhecem Nossa Senhora, mas se esquecem de falar dela, e para aqueles que não conhecem, ou normalmente blasfemam pela ignorância, pela heresia, como os protestantes. Quando nós falamos bem de Maria Santíssima, louvamos sua mãe, aí Nosso Senhor vai responder. É o que ele fez no Evangelho. E este louvor era tão acertado que Nosso Senhor vai usar a mesma palavra, o mesmo conceito pelo qual esta mulher louvou a sua Mãe Santíssima e vai colocar como critério. Porque ele vai dizer assim, antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. É exatamente o que a sua mãe fez. Nossa Senhora ouviu o anúncio do anjo, ela vai ver se este de fato procede de Deus, segundo a vontade de Deus,
E quando ela tem a total certeza pela fé e pelos sinais objetivos que era de Deus, ela diz o quê? Eis a escrava, faça-se em mim segundo a vossa palavra. É o que ela fez, ouviu e praticou. Então, o nosso Senhor, ele vai responder e vai dizer que todos aqueles que ouviram a palavra de Deus e a praticaram ou praticarão, também serão bem-aventurados. Esta é a vida de um santo. Um santo é aquele que ouve Deus e faz o que Deus quis. Então, o primeiro é se louvar a Maria Santíssima. E de modo muito simples, de modo muito contínuo e insistente, nós fazemos quando nós rezamos o terço. Por isso a Santa Igreja já faz isso, de fato, é uma parte da Ave Maria antífona do ofertório de hoje, e toda a cristandade desde sempre louvou Maria Santíssima. E o terço vem a ser a devoção que nos faz, em ato, bem dizer e falar sempre bem de Maria Santíssima, porque dizemos como anjo, ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto. Não, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, depois pedimos as graças mais importantes. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então a mesma Ave Maria está louvando e pedindo, mas primeiro louvando e depois pedindo. E seguramente, depois de ouvir cada uma delas, Nosso Senhor nos atenderá, porque é um louvor acertado e uma graça muito também bem pedida, que é rogar por nós agora e na hora da nossa morte. Mas para bem louvar a Maria Santíssima, com essa devoção, então o Padre vai explicar aos senhores, Deus nos ajudando, como nós devemos rezar o nosso terço. Porque é justamente a disposição daquela mulher do Evangelho. Ela está na multidão, ela se levanta e vai louvar a sua Mãe Santíssima. Quando nós rezamos o terço, nós estamos no nosso dia, 24 horas de um dia, seguramente numa multidão de coisas. E essa multidão de coisas por fazer ou feitas, essas são coisas que Deus colocou na vida de cada um de nós, que se chama os deveres de Estado. Desde o descanso, deitar, desde as recreações, as crianças brincar, os adultos lerem um livro ou conversar, estar em família, todas essas coisas, trabalhar, o descanso do trabalho, etc., são chamados deveres de Estado, que são coisas que nós devemos cumprir para salvar a nossa alma. Nós não salvamos nossa alma somente rezando. Não, é rezando e cumprindo os deveres do nosso estado. Quer cozinhando, lavando roupa, etc. Cada um no seu estado de vida, segundo a sua idade e segundo os seus deveres, cumprindo-os, salvará a sua alma. Mas nós temos que fazer como essa mulher, porque toda essa multidão está diante de Deus. Todos os nossos deveres de estado estão diante de Deus, mas nós devemos, um momento, nos levantar. Ou seja, momento, multidão de afazeres. Eu devo louvar a Maria Santíssima. Então, nosso terço de cada dia, ele não se opõe à multidão de coisas que nós devemos fazer. Não, ele somente dentro das multidões de coisas, de afazeres, ele tem um lugar dele. Por isso nós devemos nos levantar e louvar a Maria Santíssima. Como deve ser feito isso? Todos nós devemos, na nossa vida, segundo a hierarquia de deveres, ter um momento para o terço. Se for pessoal, fica muito mais fácil de determinar. Se for em família, um horário em que a família possa dar uma pausa nos seus deveres para se ajoelhar diante da Mãe de Deus e honrá-la. Depois de ter determinado esse momento, ter o terço. É muito importante ter o terço, o instrumento de grãos, de contas em suas mãos. Vou ser detalhado, talvez faz muito tempo que eu não falo do terço. Quando esse instrumento, essas contas, estão em nossas mãos, ele já tem uma graça específica, porque normalmente o instrumento que usamos para rezar, ele foi abençoado por um sacerdote. E se ele foi abençoado com a fórmula própria da bênção do terço, ele pode ser enriquecido com indulgências por um sacerdote que tenha a faculdade de fazer isso. E somente o fato de rezar em cada continha de um terço indulgenciado, se pode ganhar 500 dias de indulgências por cada Ave Maria, rezada num instrumento abençoado devidamente e enriquecido com as mesmas. Assim que
Podemos contar com os dedos? Sim. Desde que tenhamos os 10 dedos da mão, podemos contar as dezenas sem nenhum problema, não? E se faltar da mão, podemos contar com os dos pés também? Sim. Não há desculpa de não ter como rezar um terço. Mas a Santa Igreja quis não só uma questão utilitária e facilitar a devoção, ela fez um instrumento que é o que nós estamos aqui. E para que ele seja enriquecido, ele deve ter exatamente esta ordem consigo. Uma cruz, uma continha, 3, uma separada, 10 ave-marias, uma conta separada, até completar 5 dezenas, 10 dezenas ou 15 dezenas. Mais que isso, não serve. Menos que isso, tampouco. A Santa Igreja, na Sagrada Congregação dos Ritos, em certo ano, ela disse que não se deve inovar nada no terço. Posso pendurar um monte de medalhas de tal modo que vire um chocalho de piedade meu terço? Poderia, e sair beijando todos a todo momento? Sim, poderia. Mas só que a Santa Igreja, ela já determinou que neste instrumento a piedade fosse desse jeito. Por isso, aqueles terços que, em vez da continha do Pai Nosso, tem uma medalhinha, nós não podemos abençoar com a oração específica. A Igreja, muitas vezes, tem as 5 basílicas papais, que são muito sagradas para toda a cristandade, mas só que não é porque são 5, deve estar nas 5 contas dos Pais Nossos, dos mistérios do terço, não. Então, a Igreja quer que tenhamos esse instrumento. E se ela enriqueceu o instrumento, é porque ela quer que nós tenhamos em mãos para rezar. E cada continha, 500 dias de Ave-Marias, 500 dias de indulgência aplicáveis às almas do purgatório, assim que, terminando um terço de 53 Ave-Marias, multiplique por 500 cada uma e teremos inúmeras graças para as almas do purgatório. Pois bem, sair da multidão dos deveres e ir se ajoelhar diante de uma imagem de Maria Santíssima e ter consigo o terço em nossas mãos. Como rezá-lo? Tê-lo em mãos, é muito bom saber se ajoelhar um pouco, pelo menos, porque o fato de se ajoelhar dispõe a nossa alma à reverência e à piedade. Se não aguentar, sentar dignamente. Ou, se está prostrado em cama, nada impede de, entre meio sentado e deitado, rezar o terço. Mas rezar deitado ou sentado numa cama é para quem está doente. Nós, em plena saúde e vigor, devemos estar de joelhos ou sentado dignamente, porque estamos na presença de quem? Daquela cujo ventre é bem-aventurado e os peitos também, porque nos trouxe o Filho de Deus. Então, a presença e a majestade de Maria Santíssima, que está inclinando do céu, inclinada ouvindo nossas orações e nos vendo, então deve ser uma digna postura da Mãe de Deus. Se reza o oferecimento, que existe em números. O Divino Jesus vos oferece terço, é o mais tradicional no nosso país. Depois se pode enumerar as intenções pelas quais vamos rezar. São Luís de Montfort ensina que sempre que vamos rezar um terço, devemos ter uma intenção e não ser somente serem as intenções que fulano pediu para rezar, vou rezar por fulano. Meganito pediu para rezar, rezo por Meganito. Perfeito. Mas também pedir as virtudes, pedir a graça de vencer o pecado, pedir a graça de praticar aquela virtude que é justa, que me dará a vitória contra o pecado, pedir graças sobrenaturais, porque nós rezamos para ser santos, então pedir as graças espirituais também, e pedir as materiais também, e muito importante em família, rezar pela santificação da família, e pedir as graças para a família, virtudes familiares, e vencer vícios e defeitos familiares também, e pedir. E a voz do terço, ele é puxado, como dizemos, pelo esposo, pela esposa, e as crianças acompanham cada um a sua dezena correspondente. Depois rezar o credo, o Pai Nosso, as 3 Ave-Marias. No princípio não tem ângelos. Tem gente que reza o ângelos porque são 3 Ave-Marias, e nós vamos ver que não é porque tem 5 basílicas romanas. Vamos colocar a medalha delas no terço? Não. Não é porque o ângelo tem 3 Ave-Marias que no começo do terço eu vou rezar o ângelos. O ângelos não tem absolutamente nada a ver com o terço. Existem muitas devoções marianas, mas cada uma tem o seu lugar. E no terço não é o lugar do ângelo, é o lugar do terço. Se rezam as 3 Ave-Marias, glória ao Pai, ó meu Jesus,
que nós devemos rezar do jeito que ele nos foi ensinado em Fátima por Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A saber, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nada mais que isso, nada menos que isso se pede. Primeiro mistério, existem muitas maneiras de enunciar os mistérios. São Luís de Montfort tem 4 ou 5 métodos, e depois cada devocionário, todos antigos devocionários, métodos distintos, porém todos legítimos, se pode eleger um, ou variar conforme a devoção de cada. Primeiro mistério, vamos usar como exemplo os mistérios de hoje. O primeiro mistério é a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. No Brasil não necessariamente é costume pedir um fruto, mas se pode pedir, tem que pedir sempre a fé nesse mistério, não posso pedir qualquer fruto. Da ressurreição de Nosso Senhor é uma árvore imensa que se pode colher todos os frutos que nós desejamos. Pode pedir a fé, pode pedir qualquer outra graça. Aqui começa a junção entre a oração mental e a oração vocal, que é o grande drama nosso para rezar digna, atenta e devotamente o terço. Porque nós sabemos que a oração vocal é dizer Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, etc. Mas a oração mental, que deve estar unida para que o terço tenha o seu corpo e a sua alma. O corpo são as orações vocais, o que nós dizemos, e a alma são os mistérios, ou seja, ambos é uma devoção viva e muito poderosa. Enquanto eu vou dizer o Pai Nosso do primeiro mistério glorioso que eu contemplo a ressurreição de Nosso Senhor, a minha mente, a minha inteligência e a minha vontade estão lá no sepulcro, lá em Jerusalém, vendo Nosso Senhor sair, rolar, o anjo rola a pedra, sai Nosso Senhor glorioso. Enquanto isso eu estou dizendo Pai Nosso, Ave Maria, vejo Nosso Senhor sair reluzente, cheia de graça, vejo chegar aquelas 3 mulheres com perfume na mão, pergunto Nosso Senhor, Maria Madalena aparece, Nosso Senhor diz, não me toque, glória ao Pai. Eu cheguei no segundo mistério, a ascensão de Nosso Senhor. Enquanto eu vejo a Nosso Senhor ressuscitar com a minha imaginação, com a minha fé, porque são fatos reais, a minha boca diz Pai Nosso e Ave Marias. Lhes darei um exemplo tonto, muito bobo, porém ilustrativo. É como se estivéssemos a assistir um filme. Quando nós vemos, não recomendo ver filmes, mas é uma estupidez, mas vamos lá usar como exemplo. Quando nós assistimos um filme, tem 2 coisas importantíssimas num filme, que talvez nós não prestamos atenção, mas sem elas nós não entramos no filme. É a cena e aquela música de fundo que vai mudando conforme a ação do filme. Não? Às vezes fica muito lenta, às vezes romântica, e só falta encher de formigas o filme, se ele é romântico. De repente é violenta, aí a música fica mais acelerada, e assim vai indo. A música vai fazendo com que aquela ação realce, seja ressaltada, e a pessoa que vê a cena pela música, ela está convidada a entrar no que está acontecendo. De tal modo que o filme ele consegue encher a alma do homem completamente, porque ele vê e ele começa a ter, inclusive, aquelas sensações do filme quando é assistido com atenção, por causa da imagem da cena e por causa da música. Pois o Santo Terço é exatamente a mesma coisa. O que é a música? Pai Nosso e Ave Maria, e as orações vocais. E a cena, o que eu estou assistindo, primeiro mistério, segundo, terceiro, até o 15º, e assim por diante. É assim que se reza um terço, meditando os mistérios e rezando as orações vocais. Não é necessário, mas pode se deter no primeiro mistério glorioso e refletir, porém não se deve demorar tanto, porque senão a gente vai rezar o terço esperando que ele acabe, e vai ser, vou rezar um terço de ação de graça porque ele acaba de terminar, porque o terço vira uma devoção massiva e por isso muitas almas acabam deixando, porque vira uma tortura. E o terço não é para ser uma tortura. E assim, rezando digna, atenta e devotamente às Ave Marias, mas vendo os mistérios pela fé, nós vamos de primeiro mistério glorioso ao segundo, a ascensão de Nosso Senhor e assim por diante. Quando chegamos no segundo mistério, Glória ao Pai, não se faz o sinal da cruz, como diz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Porque o sinal da cruz é uma devoção, o Glória ao Pai é uma oração, do qual não tem sinal da cruz. Ó meu Jesus, e segundo mistério eu contemplo a ascensão de Nosso Senhor aos céus.
Posso dizer o nome de Santa Filomena, Santa Generosa, Santa Gertrudes, rogai por nós. Posso dizer, mas o terço não é a ladainha de todos os santos. Não. No final, depois da Salve Rainha, pode-se fazer uma listinha dos santos de devoção? Pode. Dos santos cujos nomes os membros da família levam? Pode. Pode rezar a ladainha de Nossa Senhora? Pode. Posso rezar a ladainha de todos os santos também? Posso. Do Sagrado Coração, do Preciosíssimo Sangue, etc. Pode rezar, mas pode, não é necessário. Então, não misturar as devoções. Segundo mistério, a Ascensão, Pai Nosso e etc. Ó meu Jesus é a jaculatória que Nossa Senhora em Fátima colocou, e ela disse, depois de cada mistério, deveis dizer, ó meu Jesus, etc. Agora, ó Jesus manso e humilde de coração, essa jaculatória do fim da ladainha do Sagrado Coração não tem nada a ver com o terço. Deixe essa jaculatória no lugar dela, ela é lá na ladainha do Sagrado Coração. Depois tem outras jaculatórias, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta jaculatória é da medalha milagrosa. Então, deixa ela na medalha milagrosa, depois do terço eu posso dizer essa jaculatória, posso dizer essa jaculatória. Posso dizer no terço, adultera a devoção, é inválido, não adultera, mas cada um tem o seu devido lugar. Porque se nós formos rezar todas as jaculatórias existentes em cada mistério, o terço vai durar o dia inteiro, e vai virar uma carga pesada, e vai ser um ato de devoção que leva à impiedade. Não é porque nós não queremos rezar, nós podemos rezar 3 terços, 4, 5, conforme a possibilidade, mas ele rezado do jeito que ele deve ser, bom, não vai afetar o dever de Estado, não vai causar um tédio na alma que não está tão a rezá-lo, porque ele tem o seu próprio peso e a sua própria carga, e não devemos agregar e nem tirar o peso que ele tem, a carga que ele tem. E assim, queridos fiéis, nós vamos ser como essa mulher que se levanta da multidão dos seus afazeres, nos prostramos, rezando, e saudamos a Maria como ela deve ser saudada. E dizia São Boaventura, se nós saudamos Maria Santíssima com Ave Maria, ela nos saudará com a graça. E aí sim, uma alma que saúda Maria Santíssima, rezando pia, devotamente o terço, sem agregar nada, sem tirar nada, do jeito que ela deu a Santo Domingos, e as reformas que ela fez, foi ela que fez, não somos nós que faremos, e do jeito que ela deixou em Fátima rezá-lo, só podemos alcançar graças, porque saudando Maria Santíssima, ela nos saúda com a graça, sim, e o seu próprio Filho, que nos recompensa por honrar sua Mãe Santíssima. E assim nós temos muito que ganhar, levantando essa multidão de afazeres, como essa mulher, e dizer, bem-aventurado o útero que te trouxe, os peitos que te amamentaram, e vamos lá também beber com devoção deste leite de Maria Santíssima, que ela nos entrega como filhos seus em cada Ave Maria que nós rezamos. Aí somos amamentados por aqueles seios virginais, e também somos nutridos pelo pão do céu, porque toda vez que nós saudamos Maria Santíssima, ela nos leva a seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.